Você já se perguntou qual seria a sensação de morrer? Boa parte das pessoas tem essa curiosidade. Como será? O que sentiremos? Mesmo sabendo o que acontecerá com todo ser humano na face da Terra, não deixa de ser algo muito intrigante e que causa pânico em muita gente. Neste vídeo falaremos um pouco sobre essa hora que todo ser humano gostaria de adiar. Mas antes eu queria pedir sua ajuda para chegar à marca de 10 mil inscritos. Se inscreva no canal e comente aqui embaixo se você crê na vida após a morte. E se crê, como você acha que seria? « 108 pessoas morrem no planeta a cada minuto. Mas o que será que cada uma delas sentiu momentos antes da sua morte? Poderia haver um ponto em comum entre elas? Vários cientistas espalhados pelo mundo inteiro já elaboraram vários estudos sobre esse assunto. Uma das principais curiosidades desses cientistas é descobrir por que várias pessoas em diferentes pontos da Terra, ao passar por esse processo de quase morte, relatam após serem ressuscitadas pelos médicos que tiveram visões de um longo túnel escuro. Outras pessoas retornam relatando que tiveram experiências religiosas e acontecimentos que seriam, na visão humana, algo impossível e sobrenatural. Muitas pessoas relatam que sentiram e até mesmo viram tudo o que acontecia em sua volta, mesmo depois do seu coração ter parado de bater. Existem casos de pessoas que afirmaram que, em sua experiência quase morte, conseguiram ver e até mesmo falar com parentes e amigos que já tinham falecido. Muitas pessoas que passaram por essa experiência de parada cardiorrespiratória afirmam que tiveram algumas sensações em comum. Uma das coisas mais relatadas, tanto por pessoas religiosas quanto por pessoas que não têm religião ou crença, é uma sensação de calma sobrenatural. Todos nós concordamos que quando uma pessoa sofre uma parada cardiorrespiratória, é clinicamente atestada como morta. Pois em decorrência da parada cardiorrespiratória já não há mais circulação sanguínea nem oxigenação no seu cérebro, que para o seu funcionamento. Nessa situação, se não forem realizadas manobras de ressuscitação de 5 a 10 minutos, segundo a medicina, os danos cerebrais tornam-se irreversíveis e a probabilidade de sobrevida é nula. Mas o mais curioso é que quando a consciência ou vida do paciente é recuperada através de procedimentos de ressuscitação como massagens cardíacas ou estimuladores elétricos, muitos afirmam ter lembranças daquele período em que passaram minutos sem respirar e o seu cérebro não recebia oxigênio. Muitos relataram experiências como desprendimento do corpo, luzes no fim de um túnel, sensação de acolhimento, que só poderiam ser explicadas como experiências sobrenaturais. Os médicos chamam isso de EQMs, ou experiências quase-morte. Mesmo com tantos relatos espalhados no mundo inteiro, eles afirmam que essas situações não têm reconhecimento científico. Entre várias hipóteses que poderiam desencadear esses fenômenos ou sensações seria a disfunção progressiva do cérebro, ou baixa irrigação sanguínea. Outra hipótese seria o córtex visual, que grava as imagens, simplesmente apagando. Por este motivo, cada vez mais pesquisas sobre este assunto estão sendo realizadas. Em 2014, pesquisadores de uma universidade na Inglaterra descobriram que cerca de 40% dos pacientes que sofreram parada cardiorrespiratória tiveram experiências quase-morte e sugeriram que o cérebro de um indivíduo pode manter atividade por até 3 minutos após o seu coração parar por completo. Algo bastante parecido foi observado em um outro estudo internacional sobre a fisiologia da morte. Cientistas monitoraram 631 pessoas enquanto morriam em 20 UTIs de 3 países diferentes e descobriram que 14% mostraram oscilação da atividade cardíaca após um período de falta de pulso. Todos vieram a óbito, mas o estudo ajudou a entender como definir clinicamente a morte, que em vista disso consideraram estar mais para uma continuação do que o desligar de um botão. Mas a verdade é que cada morte tem a sua particularidade. Vários sobreviventes de ataques cardíacos costumam relatar uma enorme dor no peito em forma de uma enorme pressão, como se um elefante estivesse deitado sobre ele.
Já se tratando de mortes por asfixia, envenenamento ou hemorragias, geralmente são mais rápidas, mas envolvem um sofrimento agudo. E o grau desse sofrimento vai depender de como ocorreram e se foram antecedidas por sintomas de minutos, horas ou dias. Agora, em pacientes que estão conscientes, muitas das vezes bastante tempo acamados, com doenças irreversíveis ou degenerativas, há um processo muito lento e que é notado fisicamente. Geralmente provoca profundas mudanças emocionais e psicológicas. Alguns pacientes tendem a ficar depressivos, outros tendem a ficar serenos e conformados com toda aquela situação. E ainda há casos de indivíduos que se enchem de esperança e euforia nessa hora, acreditando mesmo em sua recuperação. Já as mortes consideradas como mortes por causas naturais, ou seja, mortes que não envolvem fatores externos como violência, tiros, incêndios, traumas de várias naturezas, são relatadas pelos familiares como mortes menos estressantes e muito mais tranquilas. E por isso são relacionadas a um sentimento de paz. Geralmente são pessoas de muita idade, que já tiveram uma vida boa e agradável, e partiram para o outro lado em decorrência de já terem uma idade muito avançada. Pessoas que morrem durante o sono também não passam por experiências tão ruins quanto aquelas que morrem em plena consciência. Em geral, são mortes muito rápidas e silenciosas. Não devemos encarar a morte como uma ameaça e viver as nossas vidas com medo do que vem acontecer, pois a morte só nos faz lembrar de que nós não somos infinitos e devemos aproveitar a nossa vida ao máximo. Não faz nenhum sentido temê-la, já que é uma certeza que nós nunca poderemos contornar. Não está em nossas mãos impedi-la, e este é um evento que acontecerá em nossa história apenas uma vez. Mesmo com todas essas dicas, a realidade mesmo é que ninguém quer morrer. E essas experiências de quase morte nos deixam bastante apreensíveis do que nos espera do outro lado. Muitos afirmam que não acreditam na vida após a morte. Já outros, que são religiosos, creem que a nossa história não acaba aqui. E você? Comente aqui embaixo em que você acredita e não se esqueça de deixar aquele like. E até a próxima!